Deus continue te usando assim, pastor Emerson. Sabe, com esse entendimento sobre o que é adoração. Eu não sei se vocês repararam, mas vocês tiveram uma didática hoje, uma aula sobre adoração no louvor. Sabe, um louvor onde a gente coloca Deus no centro, onde nos mostra o propósito de vida. Sabe que o nosso propósito é adorar ao Senhor. Para te adorar, eu vivo. Para te adorar é que eu nasci. Sabe, esse é o nosso propósito. Adorar ao Senhor com a nossa vida, adorar o nosso Senhor com os nossos passos, com as nossas palavras, com os nossos gestos, com as nossas mãos e principalmente com o nosso coração e vida, sabe? Não é só pelo muito falar, não é só com as bocas, mas sabe, é com o coração. Eu não vou me recordar agora, eu sei que em João 8 ou João 13 vai falar: filhinhos, não sirvam ao Senhor somente de boca. Sabe, Deus, Ele quer o nosso coração. Me dê o vosso coração, é isso que Deus quer de você essa noite, amém? Ele quer habitar no teu coração, Ele quer que a adoração seja a sua vida, não seja um momento no domingo, sabe? Ele quer que a adoração seja natural na nossa vida, seja o seu caminhar. Eu quero fazer uma pergunta que eu fiz para os meninos aqui, para a Natália e para o Todd no começo do culto. O que vocês acham que é mais útil para Deus? Alguém preparado e sem disponibilidade, ou alguém despreparado, mas disponível? O que vocês acham? Alguém que sabe aonde está tudo, todos os versículos, que sabe citar. Não, aquela pessoa que você vai pregar e a pessoa fala: não, eu já sei. Mas que quando Deus necessita que Ele seja a igreja, Ele não está disponível? Ou aquele simples, ou aquele humilde, ou aquele carente de conhecimento, de sabedoria muitas vezes, mas que quando Deus necessita de usá-lo como um vaso, Ele está pronto. Sabe, nós somos igreja juntos, amém? Nós estamos aqui toda terça, estamos aqui todos os domingos, estamos aqui em algumas festividades aos sábados, vamos começar agora nossas escolas dominical pela manhã. Nós nos reunimos aqui, mas estamos sendo útil para Deus? Porque às vezes temos muito conhecimento, mas é só informação, sabe? É só informação, não colocamos em prática, porque a diferença do conhecimento para a sabedoria é a prática. Sabe, o pai que tem um conhecimento, ele vai chegar para o seu filho e vai falar: filho, anda por esse caminho agrada ao Senhor, vai para a igreja, não roube, não mate, não minta. Mas o pai sábio, ele vai falar: filho, faça como o pai está fazendo. Quando o filho fizer alguma coisa errada, ele vai falar assim: eu faço isso? Então por que você está fazendo? Vocês entendem a diferença de conhecimento, de informação e sabedoria? Sabe, às vezes nós temos muitas informações acerca do Senhor, acerca da igreja do Senhor, acerca de Jesus e acerca do céu, do inferno, mas às vezes nós não colocamos isso em prática. Às vezes não vivemos aquilo que sabemos que é o correto. Eu sempre gosto de fazer essa pergunta. Por exemplo, quantos aqui essa semana leu um capítulo por dia? Não precisa levantar a mão hoje, da Bíblia. Quantos aqui leram pelo menos um capítulo por dia da Bíblia durante essa semana? Sabe, se você não leu pelo menos um capítulo, você tem informação sobre Deus. Você sabe aonde encontrá-lo, você sabe o que é, aonde é a igreja, você sabe o que é uma Bíblia, você tem muitas informações. Mas se você não ama essas escrituras, você não sabe quem Ele é. Você não tem a sabedoria do Deus que você diz servir. Vocês entendem a diferença? Jesus, Ele sempre quer tratar com dois tipos de pessoas. Aqueles que... E isso é interessante, porque Deus, Ele sempre fala, Jesus, Ele sempre está falando para a igreja, amém? Ele entende
que aonde ele está é igreja. A única diferença é que existem dois tipos. Existe uma igreja que pratica e existe uma igreja que não pratica. Essa é a única diferença. E eu quero que vocês vejam isso na prática. Eu quero que vocês abram o capítulo 6 de Lucas. E eu achei esse capítulo muito lindo. Essa semana, na verdade foi ontem ou antes de ontem, não sei, eu olhei, estava do lado da Manu, ela estudando, e eu estudando, e eu mostrei para ela e falei assim: amor, a minha Bíblia, quando Jesus está falando, fica vermelho, né? É escrito em vermelho. Eu falei: olha que capítulo lindo. Sabe, porque realmente a fala de Jesus. Tem muitos capítulos, tem muitas escritas, mas dá uma olhada, que capítulo lindo. Sabe, as palavras de Jesus sendo realmente ensinadas na prática. Não é alguém que ouviu falar de Jesus, não. Aqui são as palavras do próprio Deus, nos dizendo como proceder, como ser igreja. Como ser igreja. E ele vai dizer, eu poderia focar em alguns poucos capítulos, mas como eu amo a Bíblia, nós vamos ler ela, amém? Vamos nos alimentar dela. Capítulo 6, versículo 20. Coloca na versão Almeida, atualizada, que aí o pessoal pode acompanhar igual aqui. Então, olhando ele para os seus discípulos, disse-lhes, versículo 20 do capítulo 6, bem-aventurados vós os pobres, porque vosso é o reino de Deus. Bem-aventurado vós os que agora tendes fome, porque sereis fartos. Bem-aventurados vós os que agora chorais, porque é vez de rir. Bem-aventurados sois quando os homens vos odiarem, e quando vos expulsarem da companhia, vos injuriarem e rejeitarem o vosso nome, como indigno por causa do Filho do Homem. Regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Pois dessa forma procederam seus pais com os profetas. Grande é o vosso galardão no céu. 24. Mas ai de vós os ricos, porque tendes a vossa consolação. Ai de vós os que estáis agora fartos, porque vireis a ter fome. Ai de vós os que agora rides, porque é a vez de lamentar e chorar. Ai de vós quando todos vos louvarem, porque assim procederam seus pais com os falsos profetas. Uma pausa. Vocês estão vendo dois tipos de pessoas dentro da igreja? Vocês estão vendo? É a palavra de Jesus, é Jesus ensinando ao teu povo na prática. E ele está falando para dois tipos de pessoas. Ele está falando: benditos sejam vocês que procedem assim, e ai de vocês que procedem dessa forma. Essa noite nós temos esses dois tipos de igreja aqui dentro, e eu quero que você se identifique com uma delas. Se você se identifica com aquela que Jesus diz: ai de ti, essa é uma noite ótima para se arrepender diante da palavra de Jesus, amém? A palavra de Deus, ela não volta vazia, então deixe a palavra entrar. Coloque essa palavra como um espelho na sua vida. Sabe, olhe e entenda qual é o propósito da minha vida. Eu tenho vivido para adorar a Deus como eu cantei, porque é lindo. É lindo estarmos aqui todos juntos cantando. Para te adorar eu vivo, para o teu prazer é que eu existo, foi para o teu prazer que eu nasci. Mas sabe, Jesus, ele quer fazer algo através de você. E se você o adora, você precisa andar de acordo com ele, para que ele possa te usar. Você entende essa dinâmica? É necessário que... Vocês entendem? 27. Digo-vos, porém, a vós outros que bem me ouvis, amai os vossos inimigos, fazei bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que caluniam. Ao que te bate numa face, oferece-lhe também a outra, e ao que te tirar a tua capa, deixe levar também a tua túnica. Preste atenção no versículo 30. Dá a todo o que te pede, e se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Agora uma pergunta. Ele está falando ali, dá a todo o que merece?
É isso que a palavra de Deus está falando ali? Dê a todo o que merece. É isso, igreja? Não. Ele está falando, dê a todo o que te pede. Sabe, essa é uma ótima oportunidade para falarmos sobre a ação que fizemos há alguns dias atrás. De novo, Maicon. Vai falar sobre isso de novo, sim. A igreja, ela é uma escola de profetas. É um local onde nós viemos conferir aquilo que as escrituras dizem. E nós colocamos em comparação com a nossa vida, amém? E sabe, é didático. A Ive está aqui, ela é professora, ela vai poder nos dizer isso com mais propriedade. É didático a repetição de informação, para que aquilo entre na sua cabeça. Sabe, quando você sentava na aula para estudar matemática, a professora não passava lá uma fórmula e é isso, é assim que faz, tá? E não tocava no assunto. Não, ela passava e repassava, até que aquilo, de alguma forma, entrasse na sua cabeça, não era assim? Sabe, nós precisamos que a palavra de Deus entre em nossa cabeça. Precisamos fazer o que a palavra de Deus nos diz, sabe? Inculcar ela dentro da nossa cabeça. E alguns dias atrás, nós nos disponibilizamos a fazer uma boa ação, a sair pelas ruas de Ibatiba e levar alimento e uma palavra para aqueles andarilhos que estavam pelas ruas, lembra? E como é difícil ajudar pessoas, né? Como é difícil. Quantas pessoas chegaram perto da gente e falaram, não, Mike, eu vou estar lá, conta comigo. No dia da entrega eu vou estar lá. Não, no dia do evangelismo eu não vou não. Mas na quarta nós vamos estar lá junto. E vieram? Não vieram. Por que não vieram, Mike? Sabe, eles estavam fazendo as suas próprias coisas. Eles estavam muito ocupados com as suas próprias vidas. Muitos deram justificativas. E eu falei isso terça-feira. Acho interessante como que as pessoas acham que a justificativa é o suficiente, né? Não, eu não vou por causa disso. E elas acham que é o suficiente. Eu acho interessante, irmãos, porque quando nós juntos, em comunhão, decidimos, vamos fazer algo pela cidade como igreja, Ministério Aliança, sabe, nós estamos indo carregando um nome, o nome de Jesus, estamos indo em nome do nosso Senhor, em comunhão. E quando nós não nos disponibilizamos a isso, seja lá por qual for o motivo, é lógico, Deus conhece o seu coração, eu não estou te julgando, eu estou falando para aqueles que escolheram não fazer, sabe, aqueles que escolheram as suas próprias vidas, os seus próprios afazeres, porque eu recebi, sério, das mais diversas desculpas, não vou nem falar justificativa, não, porque eu vou ter que alugar um vestido para um casamento que eu fui convidado. Você acredita que eu ouvi isso? Eu vou deixar de fazer a obra do Senhor porque eu preciso ver uma roupa para mim para uma festa. Sabe, nessa festa vai ter comida de graça, eu vou me fartar, vou me alegrar. Então eu vou deixar de ajudar aqueles que estão passando fome para mim poder preparar minhas vestes. E eu me lembro da parábola do rei que saiu a convidar a cidade para as suas bodas, lembra? Sabe, o versículo 30 ele está falando, dê a todo o que pede. Mas, Michael, eles não merecem, eles escolheram estar naquela situação de rua, eles escolheram, eles têm casa aqui em Ibatiba, tem família que vai lá na rua chamar eles e eles não querem ir para casa, eles preferem ficar na rua. Você acha que Jesus não sabia disso? Você acha que essa justificativa sua de falar isso isenta você de fazer aquilo que a Bíblia manda você fazer? Porque não sou eu, nós estamos lendo a Bíblia, amém? Você acha que você falar isso, dar essa justificativa, é o suficiente? E sério, eu posso falar, eu já estive nessa situação, quando eu estava drogado nas ruas, quando eu estava me prostituindo, para mim, eu tinha essa visão, eu escolho estar aqui. Não, eu estou aqui dessa vida porque eu quero. Eu acredito que as pessoas que passavam pelo aquele gadareno, e perguntava para ele, por que você está aí acorrentado, nu, na rua, morando aí nos sepulcros? Eu acredito que ele falava, porque eu quero. Sabe, porque ele achava que era. Aquelas pessoas que estão lá caídas, precisando, elas acham que estão lá porque elas escolheram, mas não, elas estão lá porque elas estão aprisionadas, amém? O pastor Emerson acabou de falar, bendizei e louvai o nome do Senhor entre vós, enquanto ainda há luz, enquanto ainda nós podemos. É interessante, no capítulo 5, as pessoas indagam Jesus, por que os seus discípulos não jejuam? Ele fala assim, eu estou aqui com eles, mas chegará um tempo onde será tirado. Aí necessitará se fazer algo. Sabe, Jesus, ele fala o tempo todo, eu sou a luz do mundo.
E enquanto a luz está no mundo, é necessário que ela brilhe. E depois ele passa esse bastão para a gente, ele fala: vós sois a luz do mundo. Que brilhe a vossa luz. Olha só, ele colocou na nossa mão essa responsabilidade. Que brilhe a vossa luz. Qual é o propósito da sua vida? Para que você existe? Para que você foi criado? Para adorar a Deus. Como eu adoro a Deus, Maicon? Vindo à igreja, entregando o meu dízimo, falando que eu sou bom e deixando de pecar? Não. Sendo Jesus, fazendo como Ele fez, ouvindo o que Ele ensina nas Escrituras e praticando, porque senão é só um barulho. Porque se você ouve e você não pratica, é só um barulho. É só você vir aqui e fazer isso aqui, ó. É um som. Ela sabe dizer a palavra, ó, vai falar Salmos 23. O Senhor é meu pastor, ó, é um barulho. Agora, como é a prática do Salmo 23? Sabe, a prática é se eu tenho um pastor, se eu sei que Ele cuida de mim, e eu sei que agora Ele não está aqui em carne e osso, eu tenho que fazer aquilo que Ele me manda fazer. E sabe o que Ele te manda fazer? Dá tudo o que te pede. E se alguém levar o que é teu, não entres em demanda. Versículo 31. Como quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles. Se amai o que vos amam, qual é a vossa recompensa? Mais uma vez Jesus falando sobre recompensa. Por quê? A Bíblia diz que o Senhor, Ele é galardoador daqueles que o buscam. Sabe, nós precisamos esperar algo de Deus. Não estamos aqui para pedir, mas precisamos entender que todas as nossas ações terão uma consequência, para o bem ou para o mal. Afinal de contas, Ele está falando com dois tipos de igreja. E Ele está falando: se vocês procederem assim, aqueles que te pedirem, vocês entregarem, pode ficar tranquilo, vocês receberão a vossa recompensa. Mas se você é rico e acha que a sua consolação é o dinheiro, ai de vós. Sabe, Deus está falando para dois tipos de pessoas o tempo todo. E esse é um tempo, esse é uma virada de ciclo, né? Um ano 2021. Estamos precisando agora entender que estamos num novo tempo. Sabe, precisamos agora rever as bases da igreja. Quem é a igreja? Somos nós, juntos. Sabe, igreja não sou eu sozinho. Igreja somos eu e você, é onde estiverem dois ou três. Eu sozinho, eu sou um poço artesiano. Eu tenho informação sozinho. Mas quando eu vejo o meu próximo, quando eu estendo a mão ao meu próximo, aí eu sou igreja. Porque é eu e ele. Sou eu e você. Somos nós. Vocês entendem isso? Sabe, é necessário a gente rever as bases da nossa igreja. Estamos querendo ganhar Ibatiba para Jesus como sempre quisemos. Essa igreja já esteve lotada, cheia, inchada de pessoas. Saindo pessoas, sabe, ficando lá fora para assistir o culto. Isso quando a gente estava num templo muito maior que esse. E sabe, eu acredito que Deus, Ele permite que estejamos agora talvez em um número reduzido, principalmente pelo Covid, né? Como o pastor Emerson falou. Sabe, esse é um tempo onde estamos vendo quem é quem. Onde estamos realmente entendendo quem é e o que é a igreja. E esse é um tempo de nós revermos as nossas bases, olharmos para a Bíblia e entendermos, estamos fazendo aquilo que Jesus pede. Versículo 32. Se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque até os pecadores amam os que os amam. Se fizerdes o bem ao que vos fazem bem, qual é a vossa recompensa? Até os pecadores fazem isso. Ele está falando sobre dois tipos de pessoa. Ele está falando sobre os pecadores. Ele está falando sobre aqueles que fazem do jeito que ele está falando para fazer. 34. E se emprestais àqueles que esperais receber, qual é a vossa recompensa? Também os pecadores emprestam aos pecadores para receberem outro tanto. Amai, porém, os vossos inimigos e fazei o bem. Emprestai sem esperar nenhuma paga.
será grande o vosso galardão. E o que? Lê aí. Olha só, então tem uma condicional, é isso que a Bíblia está me dizendo? Amai, porém, os vossos inimigos, e fazei o bem, emprestai sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão. Se vocês procederem assim, dessa forma, vocês serão filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno até para com os ingratos e maus. Sabe, vocês só serão identificados como filhos do Altíssimo se vocês realmente procedem como Ele. Porque Deus, todo santo, todo amor, todo bondoso, todo benigno, Ele não é bom para aqueles que não merecem? Ele não é amor para aqueles que não merecem? Deus não amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho? Mas se não procedemos da maneira como Ele é, como nós podemos reivindicar esse título e dizer: eu sou filho de Deus, eu sou filha de Deus? Sabe, alguém te pede algo emprestado e você tem sempre uma desculpa para dizer: não, mas é porque eu vou precisar, é que eu emprestei, é que tá ruim, é que... Sabe, se você tem tanto amor àquelas coisas, mais do que as pessoas, como você pode dizer: eu sou filho do Altíssimo? Sabe, proceda assim: amem, porém, os vossos inimigos, fazem o bem e emprestai, sem esperar nenhuma paga, será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, pois Ele é benigno para com os ingratos e maus. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Quando nós estamos lendo esse capítulo, nós temos que tomar muito cuidado, porque ele tem as epígrafes, que são aqueles títulos em negrito. E aí, quando nós damos essa pausa para pular, às vezes a gente acha que Jesus está falando sobre outro assunto, mas não está. Vamos prosseguir e vocês entendam que Jesus está falando sobre dois tipos de pessoas. Ele está falando sobre a igreja dele, e ele está falando sobre aqueles que acham que são. Ele está falando sobre aqueles que procedem como ele procede, e ele também está falando daqueles que estão dentro da igreja, mas não vivem aquilo que Jesus viveu, não vivem da maneira que Jesus quer. Vocês precisam entender isso, porque entraremos agora em um versículo muito delicado, que é o versículo 37, que ele diz assim: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados, dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Por que eu falo que é muito delicado? Porque vocês estão entendendo o contexto pelo qual Jesus está falando? Ele está falando sobre dar, ele está falando sobre amar, ele está falando sobre fazer o bem a quem não merece. E aí, quando chega nesse ponto, ele fala: não julgueis. E às vezes a gente olha e pensa que é para falar assim: aqui, irmão, você não pode falar do meu pecado não, entendeu? Porque a Bíblia diz lá em Lucas 6, não julgueis. Não, não é isso que o contexto da Bíblia está dizendo, não é isso que Jesus está falando. Por quê? Mais para frente entenderemos que Jesus falará das árvores e seus frutos. E ele fala: as árvores serão reconhecidas pelos seus frutos. Então, peraí, então Jesus está condenando? Então ele está julgando, ele está falando: ó, tem árvores que dão bons frutos e árvores que não dão bons frutos. Ele está falando para dois tipos de pessoas, amém? Vocês conseguem entender? E são dois tipos de pessoas que estão dentro da igreja. Preste atenção. Quando ele fala do mundo, ele fala pecadores. Quando ele fala do mundo, ele fala iníquo, ele fala impuros, mas ele está falando de pessoas que estão dentro da igreja. A palavra de Deus é destinada para a igreja. Então não podemos pensar que o mundo precisa saber o que está aqui. Não. O mundo precisa olhar para a sua vida e ver essas escrituras aqui nas suas atitudes. Vocês entendem isso? Se vocês procedem assim, dessa forma, aí sim, aí vocês são esse tipo de pessoa a qual Jesus está elogiando. Não julgueis e não sereis julgados, e não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Ele está falando sobre exatamente isso. Quando nós andarmos pela rua, nós não podemos condenar aquele que está caído. Vocês entendem? Quando nós andarmos pela rua e alguém te pedir alguma coisa, você não pode falar assim: não, eu não vou dar dinheiro para ele porque ele vai usar droga. O que a palavra de Deus está dizendo é isso. Como você vai viver a sua vida em relação ao seu dinheiro, as suas boas ações, aí é pessoal. Mas o que a palavra de Deus está dizendo, todo o contexto é: fazer assim, entregue. Se te pedir sua capa, você dá a túnica. Se
aquele que pede, não aquele que merece. E aí quando chega aqui, não julgueis, entenda o contexto. Isso é para nos dizer, ó, não é porque aquele cara é bonzinho que você deve amá-lo. Porque nós temos o defeito de amar a conversão do mundo. Nós amamos quando nós vamos lá pregar o evangelho para aquele que está caído e ele se arrepende. E ele vem para a igreja, toma banho, corta o cabelo e fica limpo e muda de vida. Nós amamos isso. Nós não amamos o homem caído. Nós não amamos o ser humano que está ali, que muitas das vezes não quer Jesus. E por que você acha que ele fala, ame os vossos inimigos? Nós não temos inimigos, irmãos. Sabe, a Bíblia vai falar sobre os inimigos da cruz. Sabe, aqueles que rejeitam o nome do Senhor. E por que você acha que Jesus aqui vai dizer, ame os seus inimigos? Outro texto que nós gostamos é esse aqui, quando fala, né? Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E a gente usa isso para dízimo. Mas você entende o contexto? Não é sobre dinheiro, não é dízimo e oferta que ele está falando. Ele está falando, não julgue quando você for dar àquele que está caído. Não julgue quando você tiver que ser a igreja para aquele que não merece. Porque quando você dá, sem querer algo em troca, Deus te dará recalcado, sacudido e transbordante. Porque na maneira que você medir para dar para o próximo, Deus medirá para dar para você. É isso que a palavra está dizendo aqui nesse texto. Não é sobre dízimos e oferta. Não é se você trazer muito dinheiro para a igreja, Deus vai te dar uma casa nova, um carro zero. Não é isso. Vocês entendem? Porque a igreja, templo, é obra do Senhor. Deus nunca vai deixar desamparado. Essas portas nunca vão fechar por falta de recursos para pagar água, luz, salário do pastor. Não, essas portas não se fecharão por isso, porque a obra é dele. Amém? Então quando esse texto fala dá e dar-se-vos-á, está falando sobre o mundo, sobre aqueles que estão lá fora, sobre aqueles que necessitam ver Jesus. E é interessante, a Bíblia diz que todos aqueles que chegaram até Jesus, todos eles foram curados. Todos eles. E fala que se colocassem todos os milagres de Jesus nos livros, os livros do mundo inteiro, não caberia. Sabe, ele não escolhia quem merecia. Nós lembramos daquela passagem dos 10 que tinham chagas, que tinham lepra, e 10 foram curados e só voltou um. Sabe, vocês entendem que os 9 não mereciam, segundo a nossa visão, segundo o nosso julgamento? Então aqui nesse texto, quando fala não julgueis, ele está falando sobre isso. Cure sem ver se ele vai te agradecer. Sabe, se a pessoa está precisando de pagar o aluguel dela e você sabe que a pessoa é uma drogada, paga o aluguel dela porque você sabe, a informação chegou a você. Não importa se ela merece, não importa se ela vai voltar e te pedir e te falar obrigado. Nós acabamos de ler, se amais os que vos amam, qual é a vossa recompensa? Porque os pecadores também fazem. Empreste sem querer nada em troca, porque emprestar esperando o lucro, o retorno, os pecadores também fazem. Vocês entendem sobre o que Jesus está falando nesse texto? Sabe, está falando sobre 2 tipos de pessoas, e nós precisamos entender e rever as bases da nossa igreja. Eu, igreja, Ministério Aliança, nós juntos, estamos prontos para que Deus responda a nossa oração, Miqueias? Nós oramos assim, não oramos? Que Deus enche esse lugar? Quando o nosso coração não dói, Miqueias, quando nós olhamos para esses bancos vazios, colocamos a mão, impomos a mão sobre os bancos e falamos, Senhor, traz aquele irmão que sentava aqui. Sim, continuaremos fazendo isso, não tem problema nenhum em fazer isso, mas e se Deus encher esse lugar? Poderemos olhar para essas pessoas e falar, me imite, faça tudo o que eu faço e você irá para o céu. Poderemos? Você pode, Pedro, hoje chegar para alguém e falar assim, não, anda do meu lado e se você fizer tudo o que eu faço, você vai para o céu? Você pode dizer isso? Você pode, Daniel, hoje chegar assim e falar, ó, se você fizer tudo o que eu faço, você vai para o céu. Você pode dizer isso para alguém? Não. Sabe, eu poderia fazer essa pergunta para todo mundo, eu tenho certeza que a maioria iria ficar em dúvida, no mínimo. Isso nos faz ver que alguma coisa está errada com a nossa santidade, com aquilo que dizemos
crer. Isso nos faz entender que o nosso espelho está um pouco embaçado. Por que está embaçado? Vamos prosseguir. O discípulo não está acima do seu Senhor, versículo 40. Não, versículo 39. Propôs-lhe também uma parábola. Pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Sabe, é isso, eu posso chegar para alguém e falar assim, não, vem comigo. Se você andar nos meus caminhos, você vai para o céu. Olha só o que o texto está falando, cara. Preste atenção no contexto. Não vamos misturar, porque às vezes a gente pega esses pontos isolados. A gente pega só a parábola do cego e faz um sermão. E a gente não entende sobre o que ele está falando no geral. Ele está falando sobre uma igreja que caminha como ele quer. Que não é da maneira que ela pensa que deve ser feita a boa ação. Não, Mike, eu acho que a gente deveria, em vez de fazer uma marmita, eu acho que a gente deveria fazer assim, assado. Não é da maneira que você quer, é da maneira que ele propôs. E aí eu te pergunto, e quando Deus encher esse lugar? Seremos aqueles que guiarão as pessoas para o céu ou para o barranco? Precisamos, no mínimo, irmãos, olhar para a Bíblia e fazer uma comparação e ter Jesus como o nosso nível. Jesus está colocando um prumo hoje na nossa igreja. Sabe, um prumo é uma ferramenta onde a medida vem do céu para a terra. Sabe, o prumo está aqui. Eu vejo um prumo na mão de Zorobabel. Sabe, é necessário que a gente se alinhe. Sabe, o profeta Emerson mais uma vez falou aqui na oração, na hora da adoração, sabe, um alinhamento sobre o Brasil, sobre a igreja brasileira. Sabe, é o que nós necessitamos, um alinhamento, e precisamos essa noite pegar esse prumo e olhar para o céu e falar assim, deixa eu ver se a ferramenta aqui embaixo do prumo, se aquele triângulo aqui embaixo do prumo está alinhado com a base lá em cima. Sabe, porque isso é o Pai Nosso, essa é a oração do Pai Nosso. Quando o pastor nos propôs, sabe, rever as bases da igreja, eu pensei em falar sobre o Pai Nosso e eu estava decidido a isso, mas olha só como que a Bíblia é maravilhosa. No versículo 37, quando fala, não julgueis para não ser julgados, é o Pai Nosso. É o Pai Nosso naquela hora que ele fala, Pai, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos quem nos tem ofendido. Sabe, tem uma condicional aqui, irmãos. Perdoe as nossas ofensas assim como. Se eu perdoo, me perdoa, Pai. Se eu não perdoo, não me perdoe. Se eu amo e dou aquele que necessita, Pai, me ame e dê aquele e me dê o que eu necessito. Se eu não amo, faz as contas. Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Olha só, ele está falando, eu fiz assim, eu agi assim. Vocês precisam andar como o mestre de vocês. O discípulo não está acima do seu mestre. Então, se eu amei todos e não julguei ninguém, façam da mesma forma. Vocês conseguem entender que Jesus está falando isso? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no seu próprio. Como poderás dizer ao teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave que está no seu, primeiro a trave que está no seu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Sabe, nós queremos e fazemos isso, às vezes até sem querer, salvar o outro. Nós queremos que o outro faça aquilo que sabemos. Nós temos a informação de como proceder. Então nós queremos que o outro saia das drogas, que o outro saia do alcoolismo, que o outro saia da prostituição, mas nós muitas vezes falamos daquele que trai a esposa, mas acessamos pornografia. O que é isso?
Sabe, muitas vezes falamos daquele que mata, do assassino, mas nós odiamos os nossos vizinhos. O que é isso? Sabe, somos hipócritas segundo a palavra. Quando falamos do outro, quando queremos que o outro seja santo e proceda como eu sei que ele deve ser, como o meu pastor diz que ele é, que deve ser. Mas eu mesmo, muitas vezes, tenho uma trave no meu olho. Muitas vezes não ando com os meus olhos limpos. Os meus olhos não são bons, não são luz. Eu sempre olho com aquele olhar de crítica. Olha só, você viu? Nossa, não gosto daquela música. Nossa, você viu que o cabelo daquela? Você viu como ele pregou daquele... Sabe, não é para você, irmão. Quando viemos aqui, quando estamos aqui, quando eu estou aqui adorando, quando nós estamos aqui adorando e fechamos nossos olhos, não importa se um levanta a mão, se o outro grita, dá cambalhota e pula, porque não é para o vizinho, não é para o que está no banco do lado, é para um único Deus. Não é para mim, eu não tenho que gostar da palavra, só tenho que ouvir, entender e executar aquilo que a palavra diz. Vocês entendem? Precisamos voltar aos nossos quartos de oração, irmão. Precisamos aprender a orar. Quando Mateus 6 vai falar sobre oração, ele conclui com a oração do Pai Nosso. E ele vai falar sobre esse prumo de uma forma muito clara. Ele fala, Pai Nosso. Sabe, a igreja é quando é nós. Igreja é quando estamos juntos, vocês entendem? Não é o meu Pai. E ele poderia dizer isso, afinal ele era o unigênito. Mas ele ensina, Pai Nosso, que estás no céu, num lugar alto, elevado. Santificado seja o teu nome, porque ele é santo. Venha a nós o vosso reino e seja feita a tua vontade aqui na terra. Olha o prumo. Sabe, o prumo é nós aqui na terra, é a gente aqui na terra, olhando para o reino de Deus, olhando para a palavra que nos mostra como é o reino de Deus e procedendo de acordo. Olha só como que esse não julgueis cai por terra no versículo 43. Eu já estou acabando. Versículo 43. Não há árvore boa que dê mau fruto, nem tampouco há árvore má que dê bom fruto. Porquanto cada árvore é conhecida pelo seu próprio fruto. Porque não se colhem figos de espinheiros e nem abrolhos se vidimam uvas. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem, e o mal, do mau tesouro do teu coração, o mal. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Não julgueis? Vocês entendem o contexto? Jesus está falando sobre dois tipos de pessoas, como os maus procedem e como os bons procedem. Como a igreja dele procede. E ele chega e fala, ó, se alertem a isso, prestem atenção nisso. Nós conhecemos as árvores pelos frutos. Você não pode ser um espinheiro. Você não pode ser uma pessoa, sabe, que as pessoas têm medo de chegar perto de você. Se você já ouviu assim, antes de eu te conhecer, eu achava que você era... Tem algum problema com a sua cara. Tem algum problema de como as pessoas te veem. Sabe, e as pessoas precisam chegar perto de você sabendo que você é uma árvore boa, esperando colher de você frutos bons, amém? E ele fala, existem dois tipos de pessoas. E tem árvore má e tem árvore boa, serão conhecidas pelos seus frutos. Não julgueis? Sabe, não cabe a nós dizermos o que o outro deve fazer para ir para o céu. Não, é um espelho, é para mim. Porém, a minha companhia e aquilo que eu replico fala muito ao meu respeito. Sabe, quando Jesus fala sobre isso aqui, eu entendo que ele está falando, não se misture com esse tipo de árvore. Não se alimente dos espinhos. Não se alimente, sabe, de ervas daninhas. Porque é aquilo que a Manu tem dito esses dias, você tem inspirado alguém? As pessoas que estão perto de você estão se sentindo inspiradas pela sua vida, pela sua atitude, pelo seu corte de cabelo? Ou não? Ou você está fazendo só peso na terra, ou você está vindo à igreja só para mais uma reunião. Sabe, irmãos, é uma palavra de Jesus, está escrito em vermelho na minha Bíblia. Precisamos colocar isso em prática e não só falar, não só de boca, não só ouvinte, como diz Tiago 1,22, sabe, enganando a nós mesmos, mais praticantes.
Porque aquele que ouve e não pratica é como um homem que se olha no espelho e quando sai na esquina ele já esquece como ele é. Somos filhos de Deus, amém? Somos filhos do Altíssimo e precisamos andar de acordo com o que Ele diz. 46, por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazei o que eu vos mando? Essa é uma pergunta de Jesus. Versículo 46. Por que, igreja? Porque muitas vezes chegamos aqui, Senhor, me abençoa nisso. Pai, eu preciso disso, eu quero isso. Senhor, me ajuda naquela causa. Mas por que vocês falam Senhor, Senhor? Mas vocês não praticam aquilo que eu falo para vocês fazer? Por que vocês sabem que tem que ajudar os que estão caindo, independente se eles merecem, mas vocês insistem em olhar e falar, não, aquele lá é um drogado. Se eu der alguma coisa para ele, ele vai trocar tudo em pedra. Por que a igreja insiste em dar essas desculpas? Sabe, quando chegarmos diante do Senhor, a base do seu trono é justiça e juízo. Ele é de verdade. Não haverá outra coisa diante do Senhor a não ser a verdade. Indo para o céu ou indo para o inferno, nós teremos um vislumbre por alguns segundos da verdade, da plenitude de quem Ele é e de quem nós somos. E quando Ele perguntar, e quando Ele falar, eu tive fome e você não me deu de comer, eu tive sede e você não me deu de beber, estive nu e você não me vestiu, irmão, aonde você vai se esconder? Para que lugar você fugirá quando chegar aquele dia? Sabe, é necessário que façamos as obras enquanto ainda é dia. Sabe, a luz do mundo precisa brilhar enquanto ainda há dia para brilhar. Pois chegará um dia onde não terá mais como. Na obra não há conhecimento, nem na catapulta, na sepultura não há obras, nem conhecimento e nem sabedoria, irmão. Quando nós morrermos, nada vai adiantar. Sabe, não vai ter como nós fazermos nada. Mas agora, enquanto a luz brilha, é necessário que a gente olhe para essas escrituras e entenda por que nós dizemos, Senhor, abençoa, salva meu filho, minha mãe, meu pai, me ajuda, tira meus filhos das drogas, do mundo, mas vocês não fazem o que eu quero. Por que insistimos em ser hipócritas? E não é nem o que eu quero, é o que eu vos mando. Todo aquele que vem a mim, versículo 47, e ouve as minhas palavras, cara, não sou eu que estou dizendo, é Jesus, são as palavras dele. Ele está dizendo, ó, todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as praticas. Sabe, só ouvir, só vir à igreja não adianta, irmãos. Sério, eu insisto em repetir e falar isso, e eu acho que eu vou falar isso o resto da minha vida. Quando vocês me veem aqui para pregar, eu acho que eu vou falar sobre isso. É necessário que a gente ame as escrituras. Sabe, o que embasa a nossa fé em Jesus Cristo é o livro, mas nós não amamos ler. Tem alguma coisa errada com a nossa santidade. Tem algum fruto podre nessa árvore. Que problema? Sabe, é cultural, a gente vai dar muitas desculpas. É cultural, meus pais não me ensinaram a ler. Irmão, Jesus, ele é fiel para remir até 1000 gerações, cara. Não importa qualquer maldição hereditária que seus pais praticaram, você precisa quebrar isso na sua família, amém? Você precisa mudar o quadro, não importa se você começa a ler e tem sono, não importa se você começa a ler e não entende a palavra, não importa. É necessário praticar, não sou eu que estou dizendo. Todo aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei com que ele é semelhante. Ele é semelhante a um homem que, edificando uma casa, cavou abriu uma profunda vala e lançou o alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra aquela casa e não pôde abalar. Eita glória! Por ter sido bem construída. E nós já ouvimos essa explicação e analogia várias vezes. Irmão, abre uma sapata de 1 metro por 1 metro numa pedra. Você acha que vai ser rápido? Sabe, pega uma picareta e começa a bater constantemente sobre uma pedra e abre um alicerce lá, uma sapata de 1 metro por 1 metro. Vamos ver quanto tempo você demora fazendo isso sozinho. Sabe, demanda tempo, irmão. Vai ser suado, vai ser dolorido.
Sabe, depois de um dia de trabalho, você vai chegar em casa e você vai sentir dor de cabeça de tanto que você trabalhou os seus braços abrindo um buraco sobre uma rocha. Você vai ter febre, você vai ter dores em todos os ossos do teu corpo, mas é necessário que você pratique para quando venha o dia mau, porque ele virá. Sabe, a enchente, o rio, não derrube aquilo que você está tentando construir no Senhor, amém? E ele poderia parar por aí, não poderia? Capítulo 6, se parasse por aqui seria maravilhoso, mas aí existe o último versículo para terminar. Ele fala sobre dois tipos de pessoas sempre, e o último versículo que ele termina o capítulo é 49. Mas o que ouve e não é semelhante a um homem que edificou uma casa sobre a terra. É molinho, não é difícil como uma rocha. E outra, sem alicerce. E arrojou-se o rio contra aquela casa, e logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Palavra do Senhor. Sabe, é a palavra do Senhor, irmãos. Sabe, nós precisamos entender o que estamos fazendo aqui, porque somos igreja. Precisamos olhar para dentro de nós. Não julgueis o outro. Sabe, é como na ceia. Examine o homem, a mulher, a si mesmo. Sabe, precisamos entender qual é o nosso propósito. Você nasceu para adorar o Senhor. E sabe, adorar o Senhor é com gestos, é com práticas, é com atitude. Sabe como que Jesus, sabe, você enxergou como Jesus mostrou a prática? Ele falou sobre emprestar. Ele falou sobre dar. Túnica, capa, dinheiro, recursos, comida. Ele falou sobre isso nesse capítulo, vocês entendem? Olha só, a prática do que eu estou falando para vocês é dar sem pedir nada em troca. Sabe, emprestar sem... Se não te devolverem aquilo que é seu, aquilo que você sabe, é seu direito ser reconhecido, é seu direito ser pago por aquilo, não entre em contenda, sabe, para receber aquilo que é seu, porque o seu galardão está no céu. Sabe, a prática do que acabamos de ler, ela é difícil. Se alguém bater na sua face, dê a outra face, ame o seu inimigo, ore por aqueles que vos perseguem. Sabe, é a palavra do Senhor que diz isso, não é o Michael. Não fique bravo comigo, fique bravo com você mesmo. Porque é a palavra do Senhor, estamos aqui por causa deste livro, estamos aqui por causa da palavra, do verbo que se fez carne, andou entre os homens e nos mostrou como proceder. Amém? Vamos nos colocar de pé. Vocês ainda estão felizes com Jesus? Jesus é maravilhoso, não é? Porque a palavra de Deus diz que Ele corrige a todo quanto ama. Então, sabe, a minha oração essa noite é que essa semente caia numa terra boa, arada, com água. Sabe, que seja realmente uma árvore plantada junto ao ribeiro. Sabe, que a sua casa seja realmente edificada sobre a rocha. Essa é a minha oração. Sabe, eu tenho todos os dias, eu, minha esposa, meu filho, nos ensinado, aprendendo com a minha esposa, aprendendo com meu filho e ensinando a ele todos os dias como fazer um culto doméstico, como estudar a Bíblia, como amar as Escrituras. Sabe, eu não sei se você sabe, mas Provérbios tem 31 capítulos e todos os dias agora eu tenho sentado com meu filho e falado: Hugo, ouve a palavra. Todos os dias eu tenho lido um provérbio para ele, no mínimo. E você acha que uma criança de 5 anos entende os ensinamentos que estão descritos em Provérbios, irmão? Mas a semente está sendo colocada. Sabe, eu estou fazendo aquilo que a palavra de Deus me ensina. Ensina o teu filho no caminho. Sabe, é necessário que eu faça isso para colher fruto na minha casa, na minha vida. É necessário que você faça isso. Ame as Escrituras, ame Jesus, pratique aquilo que você ouve, para que Deus faça isso na sua vida, para que você colha os seus frutos. Afinal, acabamos de ler que somos conhecidos por aquilo que frutificamos, amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, pela Tua igreja que entende, pela Tua igreja que aceita,
pela tua igreja que se arrepende, pela tua igreja que quer uma mudança, pela igreja que quer se aliar contigo, Pai. Muito obrigado pela tua palavra, poder ser pregada em nosso meio com tanta liberdade, Senhor, sem medo que as autoridades policiais venham aqui e nos prendam, nos coloquem numa cela, nos enforquem porque amamos o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Somos gratos a essas reuniões, Pai, onde podemos estar aqui e frutificar e colher os frutos na vida dos nossos irmãos e aprender com os nossos irmãos e irmãs, Pai. Muito obrigado, Senhor. No mais, Senhor, nós queremos te amar todos os dias, cada vez mais e mais. Queremos que as tuas bênçãos estejam sobre nós, mas queremos ser bênçãos para a Ibatiba, para o nosso próximo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos nas nossas limitações. Ajuda-nos, Senhor, nas nossas desculpas, nas nossas dificuldades. Precisamos rever as bases das nossas vidas contigo, Pai, porque queremos ir morar no céu contigo. Queremos olhar nos teus olhos, queremos te abraçar. Sim, Pai, queremos estar contigo. O nosso medo não é o inferno, Pai. O nosso medo é não ter o Senhor para a eternidade. Nós queremos as suas bênçãos, mas acima das bênçãos queremos a tua mão, Pai, sobre nós. Queremos os teus pés para chorarmos nele. Queremos, Senhor, o teu colo para te abraçar, Pai. Sim, somos os teus filhos, por isso, ajuda-nos, Senhor. Ajuda-nos essa noite a nos alinhar contigo. Sim, te agradecemos por uma igreja santa. Te agradecemos por uma igreja, Pai, que recebe, Pai. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, te pedimos, te agradecemos, Pai. Amém, Senhor. Coloca a mão no seu coração. Fala, Senhor, me ensina a viver a tua palavra. Comece a falar com Ele com sinceridade do seu coração. O Evangelho é isso, é um confronto à nossa realidade. Jesus deixou claro aos fariseus, aos escribas, aos mestres da lei, a realidade que eles viviam. Eles estavam presos ainda à lei, ao passado. E Jesus veio mostrar uma realidade do céu, uma realidade, um padrão de Deus, um estilo de vida que ia além da cultura e além de tudo. Comece a falar com o Senhor mais uma vez. Reafirme o seu compromisso com a leitura da palavra. Quero ser como Jesus, andar na sua luz, no meu falar, meu viver, no meu caminhar. Fazer vontade do meu Pai, ouvir a sua voz e sempre obedecer em tudo, como filho. Eu quero seu amor, Senhor, preciso depender de Ti, e faz o teu mover fluir através de mim. Eu quero teu amor, depender de Ti.
através de mim. Eu quero teu amor, eu quero teu amor, Senhor. Preciso depender completamente de ti. Faz o teu poder fluir através de mim. Senhor, nós queremos de fato seguir os teus ensinamentos, olhando para a palavra, Senhor, como o Senhor ensinou os seus discípulos, que possamos buscar essa cultura do céu e viver a cada dia, e tudo à nossa volta terá um sentido, um significado diferente. Nos ensine a amar, a perdoar, a viver como o Senhor viveu, ouvindo e obedecendo as instruções do Pai. E é isso que o mundo precisa ver em nós: Cristo, a esperança da glória, Cristo, a verdade, e que não falte isso em nós, Senhor, o desejo de te buscar. Eu oro a ti, consagro, e que essa palavra frutifique, e essa palavra gere fruto dignos de honra na tua presença. Ajude a tua igreja, Senhor, através do teu Espírito Santo. Deus, nós oramos a ti e pedimos uma semana próspera em ti, Senhor. Nos ensine a te buscar com sinceridade do nosso coração, e que possamos ver a cada dia mais e mais a tua presença em nós, na nossa casa, no nosso casamento, onde nós trabalhamos, estudamos, em nome de Jesus, Pai. Que essa casa seja uma casa profética, apostólica, uma agência do céu aqui na terra. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus. Que a graça do Senhor, o nosso Salvador Jesus Cristo, e as doces consolações do Espírito Santo repouse sobre cada vida aqui e em toda a igreja espalhada sobre a face da terra, no nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada no nome de Jesus. Amém.